acompanha o Praça Pública já me ouviu falar 1000 vezes sobre o porta-voz, o representante institucional que fala em nome da marca. É a pessoa que fala, pública e oficialmente, em nome de outra. Isso é muito mais comum na esfera pública. No Brasil existe o porta-voz do governo, o general do Exército Otávio Rego Barros. A figura do porta-voz ficou muito conhecida por aqui em 1985, com o anúncio da morte do então presidente eleito Tancredo Neves, feito pelo jornalista Antônio Brito, secretário de imprensa do governo. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Nas empresas privadas, o porta-voz é o próprio presidente e também os diretores de cada área. Mesmo com a atuação de uma assessoria de imprensa, é recomendável que a empresa privada não use o jornalista assessor para ser o porta-voz. Alguns dizem, o jornalista se comunica bem, é melhor que ele concentre as informações na relação com a imprensa. Quanto mais o primeiro escalão estiver envolvido com o fato, inclusive com oferta de informações aos veículos de comunicação e nos momentos de crise, mais credibilidade vai conseguir transmitir ao público. O receio dessa interação provoca algumas dúvidas em executivos que ainda não se sentem preparados para a função de porta-voz. Eu já ouvi de alguns, eu trabalhei muitos anos para chegar à diretoria, mas eu não queria ser o porta-voz. A função de porta-voz, que numa empresa não é remunerada, está intimamente ligada ao cargo de diretor ou presidente, está grudada, não dá para separar. O caminho é a capacitação, a não ser que você queira deixar de ser o diretor. Acho que isso não vai acontecer, né? É fundamental que o porta-voz esteja integrado à missão e aos valores da empresa e que compreenda de verdade a importância da função. Se os valores da pessoa porta-voz não se confundirem com os valores da empresa, não vai ter conversa. Senão ele corre o risco de dizer, a empresa pensa assim, mas eu penso diferente. Não tem duas vozes, tem uma só. Senão fica parecendo atendente de loja, que quando ouve a reclamação que você faz sobre produto ou serviço, responde, mas a culpa é da empresa, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem, você trabalha lá. A consciência sobre a importância da função é o primeiro requisito para se encontrar esse porta-voz ideal. É importante também, claro, que ele conheça a empresa. E esse é o desafio de executivos que assumem a função de porta-voz antes mesmo de conhecer intensamente a cultura da organização, no caso de um recém-contratado. Cada porta-voz deve responder sobre a sua área, o de RH, o de finanças, o de TI, mas se o entrevistado for o presidente, é importante que ele possa navegar em vários temas. E também precisa estar bem informado sobre assuntos do dia a dia do Brasil e do mundo. Uma conversa sobre isso pode aparecer. Claro que se espera de um porta-voz que ele tenha conhecimento das regras da língua portuguesa, bom relacionamento interpessoal e que saiba se vestir adequadamente. Afinal, ele vai lidar com vários públicos e precisa passar uma boa impressão em respeito ao outro. À frente dos jornalistas em situações favoráveis e também desfavoráveis, é importante que ele tenha poder de concisão e objetividade para responder às perguntas da imprensa sem criar dupla interpretação, né? E por último, mas claro, sem a pretensão de esgotar o assunto, teria muito mais para falar sobre isso, o porta-voz deve fazer bom uso das palavras para atender a curiosidade dos jornalistas sem comprometer a imagem da empresa com informações impróprias, as conhecidas gafes. Afinal, cada aparição na mídia é um presente que deve ser bem aproveitado. Esse porta-voz ideal e que tem inteligência emocional para lidar com situações de crise facilita o trabalho de valorização da imagem da marca e também torna mais fácil o trabalho dos jornalistas, porque não há nada mais desgastante do que ter que lidar com um porta-voz sem educação, grosseiro, agressivo, monossilábico, que o tempo todo lida com a entrevista como se fosse uma disputa, em que ele tem que ganhar, né, de preferência. Não é uma guerra. Quem tem que ganhar é o público que ouve a notícia. Em cada oportunidade de entrevista, o entrevistado está numa praça pública, que é exatamente o nome dessa playlist, e por isso é importante que se prepare técnica e emocionalmente para tirar proveito da situação. Na quinta-feira que vem eu volto com um novo vídeo sobre Media Training aqui para você. Se você conhece quem dá entrevistas e precisa desse conteúdo, indique o canal. Aproveite e curta o vídeo, tá? Deixe teu joinha aí. Até o próximo! No meu livro sobre Media Training, o Backstage, tem muitas informações para você que dá entrevistas. Compre o seu agora na minha loja online.